Nós vamos abrir nossas Bíblias, iremos projetar Almeida século 21, lá em Salmos, capítulo 126, nós vamos ler os versos 5 e 6, Salmos, capítulo 126, versos 5 e 6, e a palavra de Deus, ela diz assim: os que semeiam em lágrimas, colherão com cânticos de júbilo, aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. O verso 5, vamos ler numa só voz, todos juntos aqui projetado, vamos ler numa só voz comigo agora. Os que semeiam em lágrimas, colherão com cânticos de júbilo. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos porque temos a Tua palavra, ó Deus, revelada a nós. Nós temos, ó Deus, a Tua palavra, Pai, que tem tudo o que precisamos, ó Deus, para nos exortar, encorajar, para nos corrigir, nos dar ânimo, ó Deus. Na Tua palavra, Deus, encontramos aquilo que o Senhor tem revelado ao Teu povo, ó Deus. E pedimos nesse momento que possamos meditar, ó Pai, e ser guiados pelo poder do Teu Espírito, ó Deus, neste momento. E possamos, ó Deus, neste momento também, estar com os ouvidos abertos, atentos à Tua palavra, atentos àquilo que o Senhor tem a nos dizer. É que eu te peço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos chama para dar frutos. Deus chama cada um de nós para frutificar nas nossas vidas. Deus, Ele não chama, Deus, Ele não salva, Deus, Ele não traz você para a maravilhosa luz dEle para viver da maneira que você vivia antes, antes de como você era, antes de conhecê-lo. Na vida quando vivia em trevas, na vida quando vivia sem Cristo Jesus. Então Ele nos chama para dar frutos, e esses frutos, é frutos de honra ao nosso Deus. Como é importante, meus irmãos, nós honrarmos ao nosso Deus, honrarmos aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, aquele que nos trouxe para a sua maravilhosa luz, honrarmos com as nossas vidas, com os nossos lábios, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. E não se engane, muitos desonram a Deus com a sua forma de andar, com a sua forma de agir e com a sua forma de pensar. Então, dar frutos de honra, de obediência, frutos de obediência, obedecer a palavra dEle, obedecer aquilo que Ele chama a fazer. E como nós facilmente esquecemos, muitas vezes até caminhamos numa vida de obediência, numa vida a qual eu ando dizendo não ao pecado, dizendo não à inclinação da carne, dizendo não ao senhorio do meu eu, mas de repente tudo vai por água abaixo, e a desobediência. Mas Deus nos chama para obediência, e Deus também nos chama para multiplicação, para multiplicarmos, para levarmos a palavra dEle, para semearmos, para podermos estar levando, então para multiplicar. Jesus, Ele quer que nós venhamos a multiplicar, não mais pararmos no tempo, ou simplesmente parar na nossa vida. Eu recebi a salvação, estou salvo, amém, meu pai está salvo, minha mãe está salvo, meu filho está salvo, meu cônjuge está salvo, e assim eu paro, e assim eu olho para a minha vida, e assim eu fico olhando simplesmente para essas quatro paredes, fico olhando para nós mesmos e paramos. Jesus, Ele nos chama para multiplicar. Então, nosso versículo base da pregação de hoje nós vemos aqui a palavra semear. Então, semear é uma ação. Porque vamos pensar no significado dessa palavra, na literalidade dela. É lançar semente,
Então, o que o agricultor faz? Ele lança a semente, prepara a terra, lança a semente e tem a expectativa do quê? De colher o fruto, trazendo fruto para ele. E quando nós pensamos na nossa vida espiritual, na nossa vida na qual nós temos, como cristãos, como servos de Deus, servas do Senhor, como aqueles que foram alcançados, nós temos que semear. E semear lançando as sementes. E como é importante lançar as sementes do Evangelho de Cristo a toda criatura. Por isso que eu falo, nós estamos hoje iniciando a nossa campanha de missões mundiais. Vamos estar falando por esse tempo, a Carla junto com a equipe de missões, estará sempre alguma coisa lá no WhatsApp, sempre falando aqui, iniciamos cantando a música aí, né, que é a música oficial de missões desse ano. Então, missões mundiais, pessoas lá fora, glória a Deus, precisamos disso. Talvez o Senhor levante pessoas daqui do nosso meio para ir a países distantes do nosso, lugares distantes aqui da nossa cidade, para proclamar o Evangelho. Mas Jesus Cristo nos chama também para testemunharmos aqui, na nossa cidade, aqui no nosso local, no nosso lar, semear. Então, o que nós estamos semeando? Trazendo aí para as nossas vidas. O que nós estamos trazendo para as nossas vidas? Semeando frutos que gerarão esperanças, que obteremos bons frutos. O que nós estamos semeando com as nossas ações? Então, meus irmãos, é algo sim de se pensar. Muitos de nós choramos. Porque a vida é difícil. Realmente, muitas vezes a gente prega aqui, a vida é difícil mesmo. As vidas às vezes prega algumas surpresas de abandono, de decepção, de traição, perda de emprego, doença e tantas outras coisas. Isso acontece. Infelizmente acontece com crente também. E muitos daí estão parados. Por causa da dor, semeando a discórdia. Por causa da queda, semeando o pecado. Semeando os vícios, semeando tantas outras coisas. E qual será a colheita? A colheita será a perdição. A colheita será a perda da comunhão. Infelizmente a colheita será devastadora. Mas Jesus, ele nos fala para vir semear os bons frutos. E o texto continua lá, né? Semeiam em lágrimas. Então isso nos leva a perceber que semear requer esforços. E uma lavoura, quem já plantou alguma coisinha aqui? Qualquer coisa. Um monte de gente já plantou uma florzinha, um pé de limão, um pé de alface, de tomate. Mas quando a gente olha para o agricultor, ele lança uma semente e ele volta para a casa dele e fica deitadão esperando dar o fruto para depois ele colher? Sim ou não? Não. O que o agricultor faz? Ele rega, ele cuida, ele vê se tem algum bichinho, uma folhinha morta, às vezes precisa passar um remedinho, um veneninho lá, que infelizmente, né? Vamos para os orgânicos, né? Mas tem lá alguma coisa, alguma folhinha que precisa tirar porque está com bicho. Ele cuida. Então requer o quê? Um cuidado. Então ele encara as dificuldades. Tem uma chuva, leva metade da lavoura, daí ele cuida daquelas que restaram, começa a plantar novas, mas a questão é,
que quando sai para semear, requer esforço. E nas nossas vidas isso não é diferente. A semeadura não é fácil. A semeadura do perdão é difícil. Perdoar aquele que te aflige, perdoar aquele que te persegue, perdoar aquele que se levantou contra você em diversas maneiras. Talvez foi até uma pessoa violenta, mas semeando perdão. É difícil, mas os frutos desta semeadura, elas serão para a glória de Deus e abençoadoras na sua vida. Então semear não é fácil. E quando a gente começa a semear o Evangelho, porque daí, meus irmãos, começa a pensar um pouquinho comigo. Aí no caso do Evangelho, né, o que podemos pensar em semear, né? O que a gente pode pensar? Que muitas vezes a gente fala, vamos semear a palavra de Deus. Beleza, é lindo. Dia 24 a gente pretende, né, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, fazer aqui uma ação no bairro. Isso daí é semear a palavra de Deus, como fizemos em julho desse ano que passou. Vou lá, eu falo uma palavra. Então, pregar a palavra, sim. Aconselhar, conforme os princípios contidos na palavra de Deus. Então, ensinamentos de Jesus. Mas o semear, meus irmãos, ele não é só, eu falei da palavra de Deus e acabou. Falei lá para o fulano de tal que Deus ele cuida, Deus ele salva, amém. Devemos fazer isso em todo o tempo. Talvez a gente fale para alguns que nunca mais nós não vamos ver, mas lançamos a sementinha, daí vem outro que Jesus Cristo, Deus, nosso Pai poderoso, levanta, vai lá com o regador, daí outros vão lá e continua regando, e outros vão lá e colhe. Mas, de um modo geral, na nossa vida, meus irmãos, a gente semeia dia após dia com os nossos esforços. São os ensinamentos de Cristo Jesus. São as nossas orações. São os nossos dedicar ao outro, sacrificando o meu tempo, o meu conforto. Muitas vezes até algumas vezes até os meus conceitos referente a ela, para que eu possa semear a palavra de Deus na vida dela. E Jesus, ele chama você, cristão. Você que não é cristão, fica difícil fazer isso. Primeiro você tem que conhecer aquele que salvou para poder entender isso. Mas você que é salvo em Cristo Jesus, é chamado para isso. Para pregar. Você sabe por quê? Nós somos embaixadores de Cristo neste mundo. Projeta aí 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, que diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Paulo está falando ali aos Coríntios, fala assim, nós somos ali os apóstolos, o povo de Deus que proclamavam o Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, nós, Paulo falando, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse exortando aquele povo através dele. Então é isso que o texto está dizendo, como se Deus os exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamo-vos, por Cristo Jesus, que vos reconcilieis com Deus. Então o que é o embaixador? É uma pessoa que representa o seu país, aí onde ele está hospedado, né? Então ele mora no lugar, então ele representa em um país diferente do seu, o seu governo de origem. É como uma pessoa que representa o Brasil lá na Argentina, nos Estados Unidos, lá na China, na África, e assim vai. É um embaixador representando o seu país, o seu país de origem, num país vizinho. E o embaixador de Cristo,
ele é uma pessoa que representa a Deus neste mundo, transmitindo a sua palavra em seu nome. Por isso que nós somos embaixadores, nós somos pessoas alcançadas, nosso lar é um lar celestial, cujo teremos aqui quando Jesus voltar para buscar a tua igreja. Quando tudo acabar, teremos aqui um novo céus e uma nova terra, a qual Deus já tem preparado para os seus, de uma forma assim extraordinária. Então nós que somos pessoas alcançadas, somos embaixadores, participantes aqui do reino, representando a Deus através do poder do Espírito Santo que habita em nós, para proclamarmos as verdades de Deus a este povo que tanto carece e tanto precisa. Então é uma responsabilidade, meus irmãos, por isso é uma ação. A pregação de Cristo Jesus que externa a nossa fé. A pregação de Cristo Jesus é o que fala ao outro aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós fomos salvos, aquilo que nos libertou. Então não é apenas um sentimento internalizado em você, parado em você, para fazer bem ao seu coração, para você trazer aí algumas ideias boas em suas mentes. Então, a pregação de Cristo Jesus é você externalizar, é você falar ao outro a razão da sua fé, a razão daquilo que você tem, muitas vezes por falar a verdade, por muitas vezes você caminhar e orar pelos seus inimigos, abençoar aqueles que vos amaldiçoam, a suportar teu irmão quando pisa na bola com você, a suportar aquele que muitas vezes erra e te deixa chateado, te deixa muitas vezes incomodado, mas você vai lá, perdoa e você fala: meu irmão, Cristo Jesus me salvou, salvou você, então eu caminho contigo assim. É isso que é pregar o evangelho, é o mundo entender que amor que permeia no seu coração e te muda de uma maneira extraordinária daquilo que você é. Então, o seu trabalho, meu irmão e minha irmã, é uma vida ativa no reino de Deus. Literalmente eu estou falando, ativa, andando, se movimentando. Então, um movimento, uma vida que não para diante das situações. A minha palavra hoje aqui é para a igreja do Senhor, para que nós, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, avancemos. Vamos avançar pelo poder do Espírito, seja qual for a situação. Eu tenho que ter uma vida ativa, independente o que for. Eu estou chateado com a vida. Sim, às vezes se chateia, mas eu não vou parar de semear a palavra de Deus no coração do aflito. Eu não vou parar de semear a palavra de Deus no meu lar. Eu não vou parar de semear a palavra do Senhor no meu bairro. Eu não vou parar de deixar de caminhar na igreja, a qual essa igreja local pertence àqueles que foram salvos e foram designados a levar o evangelho a toda criatura. Eu não vou parar, eu vou semear. Então, por isso que eu falo, meus irmãos, as missões é muito mais do que a gente ficar pondo envelopinho aqui, muito mais do que falar: nossa, eu vi o céu. É bênção que eu vou falar aqui, mas vocês vão entender a minha conclusão depois do que eu falar aqui. É muito mais do que a gente vê o vídeo, que a gente quer abençoador. Viu o cego aprender a ler e ensina outros. É muito mais. Por quê? Que de repente a gente fica vislumbrado com isso. Olha que coisa linda. E como está a sua vida aqui de um semeador? É lindo sim, mas é lindo você ser um semeador aqui. É lindo você pegar e levar as boas novas, seja ela como for, aqui também, e Deus vai te levar para outros campos.
Então é uma vida ativa, e muitas vezes a gente para por causa do pecado, para porque é frouxo muitas vezes, frouxão. Desculpa, irmãos, mas sabe, tudo abala, tudo derruba, tudo não dá, tudo é difícil. E Deus não nos deu um espírito de covardia, amém? Ah não, pelo amor de Deus, Senhor, derrama poder, amém, irmãos? Amém. Pelo amor de Deus, a gente não tem espírito de covarde, que fica aí mimimi, que fica caindo, levantando, e fica lá, ai, não dá, a vida é difícil, Deus está te chamando para fazer a diferença, para fazer algo diferente, em vez de ficar lamentando as suas mazelas, que foi carregada na cruz, pisadas pelas pisaduras de Cristo Jesus. Então Ele te chama para semear, te chama, líder Batista Nova Esperança, para semear, te chama, vocês que estão aqui, uma vida ativa, independente da situação. Avancemos, porque isso é uma ocupação nossa. Você pode me perguntar, qual que é a minha ocupação? Eu sou pastor da Igreja Batista Nova Esperança, sou um pastor ligado à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Eu tenho lá uma ocupação na associação aqui da nossa região, que é a ABCESP, segundo secretário. Eu tenho uma ocupação ali na Ordem dos Pastores aqui de Bauru, da nossa ordem, como segundo secretário. Eu tenho uma ocupação de pai, eu sou ocupação um empresário da minha empresa, a qual eu tenho. Mas sabe qual que é a minha maior e a sua maior ocupação? É lançar as sementes do Evangelho. Não estamos dizendo aqui, meus irmãos, que é simples, mas levar a semente é disseminar o Evangelho da salvação, e Cristo chama você para isso, disseminar o Evangelho da salvação. Vai chegar uma etapa da minha vida, que eu tenho certeza, e alguns já não vão me deixar mentir aqui, que a gente não vai ter mais força para caminhar, para fazer um evangelismo, por exemplo. A gente não vai ter mais forças, muitas vezes, para caminhar, para ir para um outro lugar. Muitas vezes eu não vou ter forças para caminhar, em virtude de algumas debilidades que vão acontecendo conforme a idade, ou conforme uma doença, ou conforme qualquer outra coisa. Mas mesmo assim, você pode semear, com o teu joelho no poder da oração, orando, buscando a presença dEle, contribuindo, lançando, falando, quando estiver junto aqui. Então é uma ocupação que você tem, levar as sementes, disseminar o Evangelho de Cristo, que é a palavra preciosa, valiosa. Então esse lançar semente é valioso. Nós não estamos dizendo aqui de simples palavras, ou uma simples ajuda, para adquirirmos aí experiências na vida, mas é a pregação da palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela liberta. Na verdade, Cristo Jesus liberta. A palavra de Deus é o meio a qual nós levamos as verdades de Cristo pelo poder do Espírito que nos liberta. A palavra de Deus nos traz clareza. Então nós precisamos tratar como valiosa. E tem sido valiosa a palavra de Deus e o semear? Porque como, irmãos, eu poderia pregar aqui diversas temas sobre missões, e de pregar o Evangelho a toda criatura, vai revestido de poder, amém, dá também, já preguei aqui sobre isso. Mas o que eu quero levar os irmãos a pensar comigo e a meditar é que a palavra valiosa, ela deve ser falada. Mas será que ela é valiosa para você?
a ponto de você semear a outros? Ou são simples palavras num livro que pode ser rasgado, que pode ser queimado, que pode ser colocado como um apoio na estante? Ou são palavras de poder valiosa que transformou a tua vida? Então é sério, meus irmãos, porque eu semeio aquilo que eu tenho. Você já viu sair da semeadura de maçã, uva? Alguém já viu? Eu semeei maçã. Nossa, nasceu uva. Talvez a semente era de uva, né? Eu plantei abacaxi. Nasceu jaca. Então não tem como você semear a palavra de Deus se ela não é valiosa e você não tem ela em teu coração. Daí vive naquelas vidas dificultosas de tudo. Então pense, meus irmãos, é o seu trabalho. É o seu trabalho testemunhar e fazer missões. Se Deus tem tocado no teu coração para fazer missões para fora, prepare-se, começa aqui. Você não vai virar um missionário quando você for para fora. De repente tornou-se um missionário. Se Deus está te chamando, você vai começar aqui. Vai ser tratado aqui. Vai começar nas pequenas coisas aqui. Se Deus está te chamando para ser um missionário local, glória a Deus. Vamos trabalhar, você vai ser aqui. Mas uma coisa é certa, todos nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. Então nós temos uma missão a cumprir aqui, todos nós. E essa missão gera sofrimentos, e muito. Não é uma tarefa fácil. Muitas vezes nós desanimamos, porque o desânimo às vezes baterá na nossa porta de nossos corações, e por vários motivos e situações. Então, dá sofrimento o semear, e tantas coisas. Eu intitulei algumas aqui, mas algumas não, na verdade foram 3, mas a falta de habilidade. Muitos se acham impotentes diante de algumas situações. Nos sentimos impotentes diante de algumas situações, e das mais diversas. Eu não sei pregar. Amém, eu sei, Deus não te chamou para pregar. Eu não sei ensinar, não. De repente tem nossos professores aqui de escola bíblica, né? De repente, eu não sei falar igual aquele professor. Mas Deus, Ele tem te chamado para alguma coisa, meus irmãos. Então, a falta de habilidade, Deus, Ele vai também trabalhando para lidar com as situações. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mãozinha aqui. Primeiro filho, é fácil ou não? Segundo também não. Nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto. Né, Eric? Fala aí, Graça, não é verdade? Não é mole. Não, mas assim, no primeiro filho, a primeira gestação, por exemplo, tudo é mais difícil. Nós não temos algumas habilidades. Então, a criança às vezes chora e você não sabe por quê. Às vezes porque está com cólica, porque está com fome. A criança, pelo amor de Deus, me dá teta, mãe, eu quero, me dá esse negócio. Está chorando lá, né? Às vezes está suja, toda melecada, gritando para limpar a fraldinha dela, né? Então, daí você vai adquirindo. Vem com o passar do tempo, você pega uma habilidade. E Deus nos dá habilidades naquilo que a gente precisa. O Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos aperfeiçoando, tanto para uma vida santa, como para o trabalho cristão. Nos dando dons e talentos. Então o que a gente precisa ter? Saber que a gente vai sofrer. Podemos ter falta de habilidade em algumas situações, mas Deus, no caminhar da jornada cristã que nós temos aqui nessa terra, Ele vai nos capacitar. Então que isso não seja um empecilho para você. A gente vai lidar com corações endurecidos,
Pessoas que não querem mudança. É triste, irmãos, mas tem pessoa que não quer mudança. Pessoas que você vai falar da palavra de Deus para ela, você vai orar por ela, você vai viver aconselhando ela, mas ela parece que nunca vai despertar. Vai viver lá num sono profundo, coração bem enrijecido, duro. Isso é um sofrimento. Isso é uma coisa que pode querer nos motivar a desanimar. Mas tem de bom ânimo, meus irmãos. Sabe por quê? A obra não é sua. A obra não é minha. Essa igreja aqui, a gente fala nossa igreja, por questão de carinho, por questão de amor, porque é nossa igreja. Nossa igreja Batista Nova Esperança. Mas o dono dessa igreja não é o pastor Bruno, e nenhum líder, nem a diretoria dessa igreja. O dono dessa igreja é Cristo. O reino não é reino batista. O reino é o reino de Deus. Então a obra é do Senhor. O coração endurecido não é você que vai amolecer. Não é você que vai conseguir quebrar este coração. Somente o Espírito Santo. Porque a obra é dele. Então você tem que continuar avançando. Falando ao coração endurecido. Mesmo que pareça não estar dando frutos. Mas não desista. Lança, semeia. Lógico, não fica só num coração endurecido, porque senão você deixa de trabalhar para outros, mas continua sempre proclamando, sempre. Mateus 13:15, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 15, diz: porque o coração deste povo se tornou insensível, e com ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, e nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Então, infelizmente, mas tem de bom ânimo, lance a palavra de Deus. E sabe também o que pode acontecer? Um sofrimento que você pode ter, não só com o coração endurecido, às vezes acontece também com a demora para colher os frutos. Demora para colher os frutos. Porque isso pode trazer em nossos corações uma incerteza do que poderá acontecer. Fiquem certo. Lá João capítulo 20, 27, né, lá no Evangelho de João, ali Jesus então havia morrido, ressuscitado, e aparecido a alguns, a multidão, e Tomé estava lá. Oh, meu Deus! E agora? Jesus morreu. E ele sabia da ressurreição, Jesus falava, né? E agora? Já tinha aparecido a outro, mas e agora? E agora? Daí Jesus falou para Tomé, depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado. Não sejas incrédulo, mas o que, irmãos? Crente. Talvez a oração que você tem tido dia após dia, meses após meses, talvez anos após anos, parece estar assim, totalmente esquecida, totalmente demorada, mas tem de bom ânimo, Jesus, Ele está ouvindo. Eu lembro, se vocês lembram a passagem de Sara, quando Deus falou para Abraão que ele seria pai de uma nação, que através deles viria uma grande nação, Sara era o quê? Estéril. Daí um anjo falou para ela, um pouquinho antes do verso 18 de Gênesis, um pouquinho antes do verso 12 do capítulo 18 de Gênesis, daí Sara falou: Sara, tu serás mãe dela. Sara riu lá no verso 12, né? Consigo dizendo: terei ainda prazer depois de idosa, e sendo meu Senhor também já velho.
duvidoso daquilo que Deus havia prometido. Então, alguns frutos poderão demorar a acontecer, mas persevere, que eles acontecerão. Persevere, que Deus há de fazer frutificar. Tem intempéries na vida, tem chuva, tem granizo, tem vento, tem sol forte, tem seca. Situações adversas aparecem, mas Deus está conosco. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, que é o agricultor, João capítulo 15, verso 1, diz: eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, e o meu pai é o agricultor. Então, conforme eu já disse aqui, meus irmãos, a obra é de Deus, o reino é de Deus, então podemos confiar que Deus é soberano e que Ele agirá, e o poder vem de Deus. Então o que precisamos fazer é uma única coisa: pregar a palavra de Deus, porque ela é eficaz. Então pregar. Isaías, no verso 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim. Está projetando aí ou não? Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito de Deus, o propósito da sua missão. Então não é minha palavra, não será minha persuasão que vai alcançar o pecador. Somente a palavra do nosso Deus, somente o Espírito Santo de Deus, que tem o poder do convencimento do pecado e do juízo, somente o Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu acho lindo de pensar isso. Que é uma tristeza o que eu vou dizer agora, mas nem todo mundo vai para o céu. É triste. Muitos escolhem uma vida distante de Deus e uma vida eternamente distante dele, no inferno. Mas mesmo para esses que estão padecendo e caminhando, dando passos largos para o inferno, a palavra de Deus está se cumprindo, porque ela vai cumprir a sua missão, seja qual for. Ela cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Então, o teu papel é falar da palavra de Deus. João 16, capítulo 7, verso 11 diz, João 16, capítulo 16, verso 7. Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for o Consolador é o Espírito Santo. Vocês estão tendo aula com o Rômulo, a classe de jovens e adultos. Não virá a vós. Mas, se eu for, eu vos enviarei. Verso 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, hoje a gente aprendeu, classe de maturidade cristã, esse nome, príncipe deste mundo, quem que é? Maturidade, a gente viu, esse é um dos nomes de... Cadê minha classe? Cadê? Tem parte lá em cima, parte aqui embaixo, do diabo, Satanás. Eu vi que vocês falaram aí no fundinho, né? Então, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então Satanás já está condenado, não tem salvação. Satanás e os demônios já estão condenados. Mas você, em vida, ainda tem chance. Então nós vemos neste texto que a missão do Espírito Santo é lindo, irmãos, de pensar isso. Ela é cristocêntrica. Ela não é dos apóstolos. Ela não é dos evangelistas. Não é dos pais da igreja.
ela não foi dos profetas, ela é cristocêntrica. Então, a nossa missão, ela tem que ser cristocêntrica e não nossa. Que muitos querem fazer a sua missão, muitos querem a sua missão. A minha missão tal, a minha missão ali, a minha missão acolá. Mas a missão é de Cristo. E você tem que estar pronto para isso. Então precisamos urgente, e eu digo aqui, urgentemente, cumprir o ide e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está lá em Mateus, capítulo 28, verso 19. Urgentemente, levar a palavra de Cristo. Porque a Bíblia, ela é cristocêntrica. Não tem ninguém entronizado lá a não ser Cristo. Então a sua mensagem é Cristo. A sua missão é Cristo. Por isso uma música é muito... A música que vocês cantaram aqui, a equipe de música, Dai-me um coração igual ao teu, é importante, porque senão a gente vai levantar missões nossas. Não que a gente não deva criar missões, que pode haver, eu criei um projeto missionário, glória a Deus, mas esse projeto missionário é para apontar a Cristo. Eu estou fazendo missões, é para Cristo. A gente precisa entender isso. E partindo, meus irmãos, para a conclusão desta mensagem, eu peço para os instrumentistas já, veio os Gilberto, o Gilberto, a Carla e o Jane, vem aí, já vamos vir aqui, depois vem os vocalistas, já fica meio de prontidão. Jesus, Ele está nos chamando para uma missão. Jesus, Ele quer que você proclame o Evangelho de Cristo. Jesus, Ele quer que você avance no poder do Espírito, levando a palavra de Deus. Então é lindo, irmãos, a gente vê, olha, cada vídeo que passa ali eu me emociono, me emocionava ali sentado. É lindo de você ver que em países onde a guerra está assolando ali anos, mas a palavra de Deus trazendo vida. Em lugares que a fome muitas vezes reina, mas a palavra de Deus dando o sustento para a alma, através de Cristo que é o pão da vida. Então é lindo da gente ver que quando o Evangelho de Deus ele chega, tudo muda. Mas é muito lindo também você participar disso. Você participar dessa obra. Então Jesus, Ele está te chamando. Então Ele está te chamando para, primeira coisa, para a grande salvação. Se você entende que você precisa ser salvo em Cristo Jesus, entregar a sua vida para Jesus Cristo, você tem que fazer isso. Esse é o primeiro passo. Um segundo passo, uma segunda situação é: eu sou de Cristo Jesus, Cristo me salvou, eu já fui alcançado por Ele, porém eu estou andando uma vida meio vacilante, uma vida egoísta. Jesus está te chamando também. Fala, volta aos meus caminhos, volta para o meu colo, meu filho e minha filha, volta para a minha presença. Jesus está te chamando também. E Jesus está chamando você que já foi liberto, está andando nos caminhos do Senhor, está firme e fiel para ser uma testemunha verdadeira dele. Então Jesus está te chamando, despertando em ti, despertando em cada um a obra dele, seja por uma obra aqui local, seja por uma obra regional, nacional ou mundial, mas Jesus está te chamando. Atos capítulo 1 verso 8, ele diz: mas receberei o poder do Espírito Santo, mas receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda
a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis o poder do Espírito Santo. Então neste momento feche teus olhos. Deus, Ele quer te dar o poder, e o poder que eu digo, ele é muito mais, irmãos, eu falo aqui, a gente já falou aqui várias vezes, é muito mais do que você entrar em algum êxtase, né, emocional ou mental, é muito mais do que você ficar sentindo os arrepios da vida, não que a gente não possa ser inundado e sentir aquele prazer inigualável da presença do Espírito Santo em nossas vidas, mas é muito mais do que isso, porque a presença do Espírito Santo na vida do crente, ele traz mudança. A presença do Espírito Santo na vida do crente, ele traz frutos. E a presença do Espírito Santo na vida do crente lhe dá poder para ser testemunha na tua casa, no teu bairro, na tua cidade, no teu país e até os confins da terra, pelo poder do Espírito Santo. Então Ele quer te encher, meu irmão e minha irmã. Ele quer te fazer uma nova criação a cada dia. Ele quer moldar a cada momento o teu ser, a cada instante. Então ore neste momento, vamos orar neste momento, vamos buscar a presença dEle e falar: Senhor, eis-me aqui, use-me a mim. Fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser um vaso na tua presença de honra. Entregue a sua vida, meu irmão, minha irmã, para ser um vaso. É momento oportuno, estamos falando de missões. Entregue sua vida para ser aquela pessoa que vai ser um diferencial no meio que você vive. Fala: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado por Ti, e parar de viver uma vida vacilante. Quantos crentes vacilantes, um dia tá, outro dia não tá, um dia vem, outro dia vai, outro dia, mas não anda. Deus, Ele quer fazer você andar, semear, frutificar a cada dia. Deus, Ele te chama. Então oremos neste momento. Senhor Deus e Pai, a obra, Senhor Deus, é Tua. A obra, Deus, não é nossa, mas é Tua. Mas nós somos, ó Deus, os Teus embaixadores. Muitas vezes nós seremos os pés, Senhor, Seu. Muitas vezes seremos as Tuas mãos que alcançará o ferido, pois nós somos os Teus embaixadores aqui nessa terra. E o Senhor tem nos chamado para uma obra, ó Deus, que é eterna, uma obra, Senhor Deus, que nunca acabará, que é a obra do reino de Deus, que é a salvação, que é um tesouro dos céus, que a traça não corrói, a ferrugem não destrói, o ladrão não rouba, porque são tesouros eternos. E que assim nós possamos ter, ó Pai, um entendimento em nome de Jesus, de que nós somos servos e servas para proclamar as virtudes e as verdades da Tua palavra, que nós não estamos aqui para fazer o nosso querer, não estamos aqui para fazer nenhum teatro ou nenhuma apresentação. Nós estamos aqui, ó Deus, para proclamar o Teu reino, a Tua justiça, ó Pai. Por isso eu peço em nome de Jesus, levanta um povo santo, ó Deus, santificado pelo Teu poder, um povo que odeia o pecado, ó Pai, que quer, Senhor Deus, a comunhão com os santos, mesmo sendo difícil, mas quer a comunhão verdadeira com os santos. Quebranta esses corações, ó Pai, quebranta os corações da Batista Nova Esperança, para serem agentes disseminadores da Tua palavra, ó Deus, neste bairro, neste Brasil, neste mundo, ó Deus, que aqui sejamos cheios, ó Pai, de Ti e não de nós, cheios, ó Deus, do Teu poder e não das nossas vontades, ó Pai, que o Senhor cresça, ó Deus, a cada dia em nossas vidas, e que nós
venhamos, ó Deus, a diminuir cada vez mais, para que Tu cresças e apareça a cada dia. Clamamos, ó Deus, fortaleça Teu povo, ó Pai, fortaleça cada um, ó Deus, que tem andado arduamente, tem semeado, ó Deus, muitas vezes com choro, tem semeado, ó Deus, com lágrimas, mas no nome de Jesus, que possam ter uma colheita com cânticos de júbilo, vendo, ó Deus, a vitória sendo dada, para a Tua honra e para a Tua glória. Conforme nós lemos aqui, aquele que saiu chorando e plantando a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. E assim clamamos e pedimos, que o poder do Espírito Santo esteja sobre o Teu povo, Pai, que o poder renovador da Tua presença esteja conosco, ó Deus, e que possamos viver a cada dia uma novidade de vida, de fé em fé, sabendo que Deus está conosco, sabendo que Deus é que nos guarda. Venha, Senhor Deus, age no Teu povo, é que clamamos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.